A paz do Senhor. Aqui no Salmo 42, nós vamos ver sobre a condição da nossa alma. O salmista, ele percebeu que a sua alma não estava em uma boa condição. E então, ele disse que ainda iria louvar o Senhor. Nós vamos ver aqui que ele estava atento, ele estava percebendo a sua condição, a qual muitos hoje em dia não percebem a sua situação espiritual. Pensa que está tudo bem, pensa que está tudo indo bem. Às vezes está tudo indo bem na questão financeira, na questão familiar, mas não percebe como se encontra a sua alma, sendo que a alma é o mais importante, porque Jesus disse, o que você vai dar em resgate da sua alma, né? Então, o que nós podemos dar para poder resgatar a nossa alma, para poder salvar a nossa alma, para poder que a nossa alma fique em uma condição boa, agradável diante de Deus? Nós vamos ler aqui no Salmo 42, versículo 5, diz assim: Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. E também o versículo 10 diz assim: Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Versículo 11: Porque está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Salvador. Então, eu não sei o que o salmista estava passando, eu não sei a situação que ele se encontrava, mas provavelmente ele estava passando por algum problema, por alguma dificuldade, mas ele viu que não era só o problema que estava afetando ele, mas também que a sua alma estava sendo afetada, que a sua alma estava em uma condição não favorável, não muito boa, né? Porque a sua alma estava abatida, estava entristecida, talvez por causa do problema que ele estava passando. Então afetou a sua alma, afetou o seu emocional, afetou o seu interior. Então a alma, nós sabemos que ela faz parte do nosso corpo. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Nós somos essas três partes. Então existe o corpo, que é a matéria, e quando nós perecemos, o corpo ele vai para a sepultura, mas depois resta a alma, porque também o espírito ele volta para Deus. E a alma, para onde é que vai? E se a alma não se encontrar em uma condição boa, ela não vai poder estar com Deus. Ela só vai poder estar com Deus se ela estiver em harmonia com o Senhor, com o Criador, né? E para poder que a nossa alma esteja em harmonia com o Criador, é preciso nós estarmos buscando, louvando ao Senhor, como o salmista disse, espera em Deus, ó minha alma. Por que você está batida? Eu ainda vou louvar o Senhor, eu ainda vou louvar o meu Salvador, né? Então, ele ainda iria louvar o Senhor. Então, ele está falando para a sua alma não ficar preocupada, porque muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa alma, não nos preocupamos com a nossa condição eterna, né? O que vai definir a nossa eternidade é a condição da nossa alma. E se a sua alma ela não está em uma condição boa, não vai poder ter uma eternidade agradável, porque assim que passarmos para o outro lado, assim que o nosso corpo for para a sepultura e nós permanecermos no âmbito espiritual, nós passarmos para o âmbito espiritual, então, conforme está a nossa condição, assim será a condição nossa eterna, da nossa alma. Então, a alma, ela precisa que nós busquemos ao Senhor, ela precisa que nós estejamos louvando ao Senhor aqui na parte física, no âmbito físico, para poder que no âmbito espiritual esteja tudo bem.
esteja tudo de forma agradável ao Senhor, né? Então, o salmista ele estava ciente, ele estava percebendo a sua condição, porque muitos vivem na terra a seu bel prazer, vivem na terra com seus prazeres, com sua vida pecaminosa, com sua vida na bebedice, no alcoolismo, outros em drogas, ou mesmo na questão sexual, a qual muitos vivem na libertinagem, sem freio na questão do sexo. Então, são pessoas que estão, assim que digamos, anestesiadas, não estão percebendo a sua condição, a condição da sua alma não está perceptível aos seus olhos, a si mesmo. Mas a alma dessa pessoa, ela não se encontra em uma condição boa, ela está neste momento, neste exato momento, em tormentos, ela está neste exato momento, né, clamando, pedindo, aleluia, ao Senhor, mas o homem não percebe que a sua alma está em clamores, está em tormentos, está precisando de algo espiritual, de um alimento espiritual, seja da palavra de Deus, seja da oração. Então a alma ela necessita dessas coisas para que ela possa estar numa condição boa. E se não estivermos buscando a Deus na oração, se não estivermos buscando a Deus em louvores e lendo a Bíblia, a nossa alma não está em uma condição boa. Então a nossa eternidade não vai ser boa. Só que o salmista, ele estava entristecido não somente por causa do problema, mas também por causa de que havia zombadores, havia aqueles que zombavam dele por causa da sua situação, da sua circunstância, mas ele estava ainda confiando em Deus, ele estava ainda esperando em Deus, mesmo que parecia que Deus estava se esquecendo dele, mas mesmo assim ele dizia: eu ainda vou louvar ao Senhor, eu ainda vou buscar o Senhor, não importa a minha situação no âmbito físico, se não está muito boa, o importante ainda é que eu vou buscar a Deus ainda, e a minha alma vai se encontrar numa condição boa. Então nós precisamos buscar a Deus, independente da circunstância no âmbito físico, para que a nossa alma se encontre numa condição boa, né? Então nós vamos estar de forma agradável ao Senhor, e se nós partirmos, nós vamos estar com Deus, porque a nossa alma está em harmonia com o Criador, porque nós buscamos a Ele. É preciso nós buscarmos ao Senhor constantemente, né? Fazer como o salmista. Ele dizia, independente da situação, independente da circunstância, independente dos zombadores, dos meus perseguidores, independente de qualquer coisa, eu ainda vou louvar ao Senhor. Então nós devemos estar louvando a Deus constantemente, para que a nossa alma ela se encontre numa condição boa e, consequentemente, a nossa eternidade seja agradável. Aleluia. Amém? Glória a Deus.